noite, Beatriz Gonçalves, seja bem-vinda. Você que pensa em adiar seus planos por causa do Enem, Paz do Senhor, nós vamos hoje ler a palavra do Senhor aqui em Número 24, 6. Número 24, 6. Você não tá lutando só. Deus, que seria de você, aqui você não estaria. Pai do Senhor, pastor Valci. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pode desistir. A palavra do Senhor em Números 24, 6 diz: como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios, como árvore de sândalo. O Senhor as plantou como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas e suas sementes estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Então hoje nós vamos aprender a palavra do Senhor aqui em Números 24, 6, aonde nós vamos aprender as lições espirituais do sândalo. Eu estaria. Não fique triste assim, não.
noite, Edith Oliveira. Não fique triste assim, não, não. Pode desistir. Glória a Deus. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, misericórdia. Vamos orar, pastor Valci. Vamos orar. Esse coronavírus, ele tá causando muita tragédia. Mas Deus, ele é fiel. Vamos orar, no nome de Jesus, pelo genro dela. A palavra do Senhor nesta noite, esse texto, o texto sagrado, o povo de Deus é comparado à árvore de sândalo que o Senhor plantou. Segundo os sábios da antiguidade, o sândalo exala perfume até antes o próprio machado que o feriu. Boa noite, Eni Braga. Que o feriu. Assim Deus faz com relação ao pecador, mesmo quando Jesus estava sendo ferido pelos soldados que pregava o escravo nas suas mãos com um martelo. Ele exalava o perfume do seu amor e do seu perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Da mesma forma, Jesus nos aconselhou a ser: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e o perseguem. Aleluia. O sândalo nos traz lições espirituais e muito importante. Ser como um sândalo não é tarefa fácil. Ser como um sândalo. Em vez de exalarmos o perfume antes que nos fere, ficamos com ódio das pessoas, com sede de vingança. Porém, lá em Provérbio 20, 22, aleluia, fala que a Bíblia nos adverte que o ódio excita contenda. Mas o amor cobre todas as transgressões. Mateus 5,39, Jesus nos ensina a sermos como sândalo.
que o Senhor plantou. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ser como o sândalo que o Senhor plantou não é fácil mesmo. Atos 7, 60, a Bíblia mostra Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, agindo como o sândalo, pois, enquanto os seus algozes o apedrejava, dilacerado pela dor, ele ainda exalava perfume de perdão, dizendo: Senhor, não lhe impute este pecado. O perfume do mártir Estevão exalou em Paulo o machado que o feriu. E Paulo se converteu mais tarde. Citou o nome de Estevão em seu testemunho, lá em Atos 22, 20. Em Romanos 12, 17, Paulo, ele aprendeu, ele nos ensina a sermos como sândalos, que o Senhor plantou, dizendo: a ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. O apóstolo Paulo aprendeu a ser como um sândalo que o Senhor plantou, dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Davi também se sente como um sândalo. O Senhor plantou, dizendo: fira-me o justo, será isso uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei, né, a orar a despeito das maldades dele. Além de suas propriedades aromáticas, o sândalo oferece uma madeira de fácil tratamento, aleluia, de fácil tratamento, e na carpintaria resistente a fungos e a insetos. Em Romanos 10, 12, lemos: dessa madeira de almúger fez o rei baluastre para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, alaudes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo para ali, nem se viu até o dia de hoje. Salomão importava bastante madeira de sândalo no seu reinado. O sábio Salomão escreve: cada qual entre os homens apregoai a sua bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? O homem fiel é tão raro quanto o precioso sândalo que o Senhor plantou. De acordo com 1 Reis
10. O sândalo era uma madeira nobre, de muita utilidade, e na obra do Senhor, o profeta Isaías afirmou que o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está de pé. O homem nobre é como Isaías afirmou que o sândalo precioso é nobre que o Senhor plantou. Paulo afirma de sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Assim como o sândalo possuía grande utilidade na casa do Senhor, o crente fiel deve ser um vaso santificado e útil na casa do Senhor. O sândalo possuía grandes propriedades aromáticas, medicinais e de grande utilidade. Paulo afirma que, para Deus, somos os bons cheiros de Cristo, nos que se salva, nos que se perdem, como sândalo plantado pelo Senhor, o cristão se torna uma bênção, tanto para os salvos como para os não salvos, por meio do seu bom testemunho. Boa noite, Pai do Senhor, Rosicleia Lima, Rosileide Maria, Gilvandete Dantas, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Então, nós aprendemos nesta noite, esta palavra do Senhor, as lições espirituais do sândalo. O Senhor falando da utilidade que essa planta, quando ele diz como o ribeiro se estende, como jardim ao pé do rio, como a árvore dos sândalos. O Senhor a plantou como cedro junto às águas. E aqui na palavra do Senhor, aleluia, eu ontem estava lendo aqui sobre vitamina espiritual para o fraco. Eu ontem estava lendo esse texto aqui. Mas aí, devido à hora, eu parei. Então, hoje nós começamos um pouco tarde, porque do culto que tem na igreja. Então, eu vou ao culto às quarta-feira e começamos um pouco tarde hoje. Pai do Senhor, Cátia Pedro, a bênção da pastora Ângela Pedro já está aqui, prontinho. Então, o segredo aqui desse texto, o profeta Isaías afirma que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Quando o nosso corpo está debilitado e fraco, precisamos tomar algumas vitaminas para fortalecer o nosso sistema imunológico. Vamos aprender através desse texto sagrado que somente o Senhor, ele possui a vitamina espirituais para a nossa alma, revigoramento físico, espiritual, para a nossa vida. Então, ele faz o forte ao cansado.
O nosso Deus faz forte ao cansado. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Boa noite, Nazaré. Eu vos aliviarei. O profeta Elias estava cansado, esgotado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o Senhor lhe enviou um pão tão vitaminado que, com a força daquele pão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, Sansão, após esgotar todas as suas forças, lutando contra 1000 filisteus, de uma só vez, clamou ao Senhor pelo revigoramento das suas forças. E o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou a reviver. E o profeta Joel escreve: diga o fraco, eu sou forte. Então, se você se sente fraco, você diga: eu sou forte, porque eu sirvo a um Deus vivo. Um Deus que tem poder para renovar nossas forças, para nos fortalecer, nos dar vigor. Nos dá vigor. O Senhor é que multiplica as nossas forças, é Ele. Pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com as asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se Lemos que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irão crescendo em força. Lemos que vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. O apóstolo escreve: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós lemos aqui um texto da palavra de Deus em Atos 12, de 1 a 19. Então, nós já conhecemos essa história de que Pedro foi preso, ele foi solto milagrosamente. E nós aprendemos aqui que de mãos dadas com Deus. Nós temos que estar sempre com as nossas mãos dadas com Deus. Ou, do contrário, o que será de nós, né? O que será de nós? Enquanto Pedro sussurra a história, a sua mente luta para aceitar o que havia acontecido. Eles oraram, foram traçados o limite entre o bem e o mal. Aleluia! Entre o bem e o mal. Então, cadeias caíram, Pedro foi solto, portas trancadas foram abertas, e eles oraram, e o intento malévolo do inimigo foi frustrado. Nós estamos fazendo uma campanha, eu coloquei essa campanha aqui no Face, né? Aqui no Face, aonde diz que me põe de joelho para receber a minha vitória. Vou orar.
Então, essa é a campanha que eu coloquei aqui no Facebook, nesse trabalho, nesse culto no lar que eu faço toda noite. E também coloquei essa mesma campanha lá no grupo Jardim de Oração e Cura. Me põe de joelho para receber minha vitória, por isso vou orar. Então, para nós recebermos a nossa vitória, nós precisamos orar. Pedro recebeu a sua vitória porque tinha uma igreja que estava orando por ele. Então, quando a igreja ora, a igreja se levanta para orar, Deus alguma coisa faz. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava preso. Eu acabei de ler aqui um texto, o texto de aonde diz que a vitamina, né, que o Senhor nos dá. E quando a gente lê essa palavra do Senhor, aqui, nós vemos aqui o que Deus fez pelo mover da oração. A oração é uma arma que nós temos, poderosa. Sabendo nós usar, tudo que nós sabemos usar, ela nos traz grandes benefícios. E aqui Pedro, ele estava sussurrando a história, porque Pedro, ele não entendeu. Pedro, homem ousado por Deus, fazia aleijado andar, ressuscitou morto, tinha uma ousadia, ganhava muitas almas para o Senhor. E depois se viu atrás de uma grade, preso. Então, ele não estava ali sussurrando a sua história, mas tinha alguém que estava orando. Então, aqui, a oração ela frustrou o intento malévolo do inimigo. Foi frustrado. Eles deram as mãos a Deus. E ele se interpôs, redirecionou a vida de Pedro. Por quê? Porque da oração. Eu ontem estava cantando aqui um hino. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e comece a cantar. Então precisamos segurar na mão de Jesus. Se você achar que você não está conseguindo segurar na mão de Jesus, você pede para ele segurar na sua. Porque com certeza ele não vai soltar a sua mão. Então, o poder estupendo de Deus desviou facilmente um rio de maldades e libertou Pedro. Por quê? Deus, ele desviou um rio de maldade. Porque a intenção de Herodes era matar Pedro. Ele já tinha matado Tiago, né? Ele já tinha matado Tiago e agora a intenção dele era matar Pedro. Só que o Senhor, como diz aqui o texto, Deus desviou facilmente um rio de maldade e libertou Pedro. Quando eu li esse texto aqui que fala sobre, que nós aprendemos sobre o sândalo, né? Que nós lemos aqui, foi número.
Foi Números que nós lemos aqui sobre o sândalo. A gente vê aqui a palavra que o Senhor, Ele escreveu, dizendo que Ele plantou o sândalo na beira do rio, e o rio deu sementes. Então nós aprendemos aqui com a palavra do Senhor o poder da oração. E Deus desviou o rio de maldade, libertou Pedro para uma vida inteira de serviço a Cristo que ele amava. Mas você observe bem, às vezes tem coisas, eu hoje estava pensando e meditando. A vida, nossa vida é uma caixa de surpresa. É uma caixa de surpresa. Porque você nunca sabe o que vai abrir para você. Você pode abrir uma caixa e ali ela pode ter um bom presente para você. Mas também você pode abrir uma caixa e ela ter uma decepção para você. Aqui quando diz que a conexão entre o Deus, o divino e o homem, que é Deus e o homem, uma conexão. Orar então é aceitar as maravilhosas verdades de uma conexão entre o divino e o humano, entre Deus e o humano. Admitir as nossas necessidades e dar às mãos a fonte da provisão. Porque Deus, Ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus que faz milagres miraculosos. Coisas que nós não esperamos, Ele faz. Ele faz coisas além daquilo que nós imaginamos. Porque quando Ele mesmo diz que o nosso pensamento não é o pensamento dEle, é porque Ele pensa para nós coisas melhores. E às vezes nós passamos por coisas que não entendemos. Às vezes você está bem e de repente você pode estar mal. Por isso que a vida, ela é uma caixa de surpresa para nós. E a necessidade, admitir a nossa necessidade e dar às mãos a fonte da provisão. A oração, a conexão face a face, coração a coração, com Deus que está de prontidão perpetuamente e é um presente. Ele é um presente. É um presente que nós desembrulhamos de acordo com a nossa vontade. Então, conforme a nossa vontade, é você. Como eu li um texto da lição que está dando, a lição da escola dominical, que está falando sobre Deus, Ele intervém através de suas ações. Então, a nossa ação para com Deus, ela é fundamental para nossas vidas. Então, nós, conforme é um presente que nós desembrulhamos de acordo com a nossa vontade. O Senhor, Ele nos presenteia com coisas boas. Mas também Ele permite que nós passamos por coisas difíceis, por dificuldade.
Por isso que a nossa vida, ela é uma caixa de surpresa. Você hoje pode receber um presente que venha alegrar o seu coração, mas amanhã você pode receber algo que venha lhe entristecer, que venha lhe desanimar, que venha roubar a sua fé. Então, conforme nós vamos orando, conforme nós vamos chegando mais perto de Deus, como diz aqui, a conexão entre o divino e o humano, conforme você vai fazendo a sua conexão com Deus, porque nós temos o celular, mas se não tiver uma conexão com a internet, o celular ele não vai funcionar. Você só vai simplesmente ter um aparelho de celular. Mas quando você liga ele na internet, você consegue acessar o Facebook, você consegue acessar o Instagram, você consegue acessar o Zap, você consegue acessar o Google e outras coisas que tem dentro dele. Assim é a nossa conexão entre Deus e o humano. Conforme você vai se conectando com Deus, você vai buscando a Deus, você vai tendo comunhão com Deus, você vai obedecendo a Deus, você vai fazendo a vontade de Deus e você vai cada vez mais ficando ligadinho com Ele. Você observe bem que a criança, quando ela nasce, ela se apega muito à mãe. Por quê? A mãe trata ela, a criança, melhor, porque a mãe cuida, a mãe dá banho, a mãe dá de mamar. E ele vai crescendo, ele vai tomando amor à mãe. É um amor que cria, é um amor materno. É um amor entre a mãe e o filho. Apesar de que muitos, quando crescem, eles abandonam os pais, esquecem aquele amor que foi transmitido entre mãe e filho na fase pequena, a fase adolescente. Mas a conexão com Deus é uma conexão diferente. Por quê? É uma conexão que nós temos com Ele e Ele nunca vai nos abandonar. O filho pode até crescer, abandonar sua mãe, abandonar seu pai, esquecer do seu pai. Principalmente quando ele casa, eles começam a ter filho, ter um marido, e eles vão se ligando lá à sua família, se unindo à sua família, e acaba até esquecendo dos seus pais. Você vê que tem muitos filhos que pega pai, coloca dentro do asilo, abandona lá, não quer saber, enquanto o pai é novo, pode estar ali ajudando até, mas quando fica velho, que precisa da ajuda dos filhos, muitos acabam virando as costas para os seus pais. E aonde muitos não querem ter trabalho, pega, joga dentro de abrigo, de asilo, e fica os bichinhos lá abandonados, até maltratados às vezes, o coração triste, sentindo falta dos filhos, até no tempo em que eles criou, que ele cuidou, que ele deu a vida por eles, e hoje ele se vê jogado dentro de um asilo, abandonado dentro de uma instituição que não tem nada a ver com aquilo que ele criou e formou. Mas Deus, quando você forma a sua conexão com Deus, embora você esqueça de Deus, vira as costas para Deus, Deus nunca vai virar as costas para você. Você pode ser um filho ingrato para Deus, abandonar a Deus, mas Deus nunca será ingrato com você. Porque a conexão entre o divino e o humano, orar, então, é aceitar a maravilhosa verdade de uma conexão entre o divino e o homem. É você e eu admitir a nossa necessidade
porque nós precisamos de Deus, nós não vivemos sem Ele, somos totalmente dependentes dEle, necessitamos dEle para tudo. Ah, mas eu trabalho, eu corri atrás, procurei um emprego, mas foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu o emprego. Se você hoje é aposentado, você trabalhou muito durante a sua vida, mas não esqueça que foi Deus que lhe deu força, lhe deu saúde, lhe deu vigor. Muitas vezes você levantou desanimado, sem querer ir trabalhar, mas o Senhor te deu força, você foi. E hoje você desfruta daquilo que você plantou, que foi o seu trabalho. Mas foi Deus que fez por você. Então, a conexão é eu e você admitir a nossa necessidade. A nossa necessidade dar às mãos a fonte da provisão. Porque a provisão, quem dá é Deus. Quando você ora, quando você está ali na direção com Ele, está de mão dada com Ele, está na conexão com Ele, então, a admitir a nossa necessidade é dar as mãos à fonte da provisão. A oração, a conexão, face a face. Você está face a face com Deus. Embora você não veja Deus, embora você não esteja vendo Deus, mas você está ali face a face com Deus. Você dobra os seus joelhos para orar. Você caminha para a casa de Deus. Você ora, você busca a Deus, você sente a presença de Deus na sua vida. Você vê o desenrolar de Deus na sua vida. Por quê? Porque a sua conexão está face a face com Deus. Você está ali ligadinha com Deus. Aleluias. Isso é importante para nós, para nossas vidas, para mim, para você. Aprender que nós somos pessoas totalmente dependentes do Senhor. Sem Ele, nós não somos nada. Não somos nada. Aquele que se acha que tem tudo, coloca o orgulho na frente, o eu, a soberba. Deus, Ele abate esses tipos de pessoas assim. Então, conforme você está a conexão face a face, o seu coração com o coração ligado com Deus, de coração a coração, com Deus que Ele está de prontidão. Deus está de prontidão perpetuamente. Ele está de braços abertos para nos ajudar, para resolver a nossa situação, a nossa causa, os nossos problemas. Entregamos todos na mão do Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, ousado na palavra, mas ele estava ali, ligado com Deus. E quando aconteceu que ele foi preso, que ele se viu preso por Herodes, porque Herodes tinha mandado matar Tiago, e Pedro estava na prisão, já condenado para no outro dia vir ser morto. Só que Deus entrou em ação com Pedro.
porque Deus tinha obra na vida de Pedro. Da vida de Pedro ainda ia ser prolongada. Então o Senhor, ele milagrosamente, ele foi liberto de uma prisão. Porque havia um povo que fazia uma contínua oração. Eu li aqui ontem quando Deus, ele foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas ele lembrou de quem? Ele lembrou de Abraão. Por que que ele lembrou de Abraão? Porque ele via, ele ouvia Abraão orando pelo seu sobrinho chamado Ló. Então a Bíblia diz que Deus lembrou de Abraão. Quando Deus lembrou de Abraão, ele disse, Abraão, ele intercede por Ló. Eu vou livrar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu vou livrar a família de Ló por causa das orações de Abraão. Quando o Senhor lembrou de Noé, que estava preso dentro de uma arca, ele lembrou de Noé, e ele foi lá tirar Noé daquela arca. Então o Senhor, ele sempre lembra de nós, ele está sempre lembrando de nós, como diz aqui o texto, um Deus que está de prontidão. Você já pensou? Deus está lá de prontidão, sentado no seu trono de glória, esperando você dobrar os seus joelhos e buscar a sua face para que ele venha resolver e dar solução para a sua causa. Então, nós vemos aqui que conforme é uma prontidão perpetuamente, não tem fim. Não tem fim. Quando ele diz assim, estou contigo até a consumação do século. E quando ele diz, não peça que eu tire do mundo, mas que livre do mal. Não peça que Deus tire do mundo, mas que livre do mal. Então sempre peça, Senhor, me livre do mal, me livre do mal, me livre do mal. Aleluia. Então, e é como diz que é Deus, com Deus, que está de prontidão, perpetuamente. É um presente que desembrulhamos de acordo com a nossa vontade. É a vontade de você buscar a Deus, de orar a Deus, de clamar a Deus, de se dedicar a Deus, de renunciar muitas coisas por amor à obra de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. E esse é um presente que nós vamos desembrulhar de acordo com a nossa vontade. Então, cada vez que você se dedica a Deus em oração, em fazer a obra de Deus, você está desembrulhando, você está conhecendo mais e mais as coisas de Deus, os mistérios de Deus, tendo mais comunhão, mais conexão com Deus. Por que não participar de milagres? Por que não anestesiar o mal? Por quê? Você pode participar de milagres, você pode receber milagres, você pode receber curas, vinda de Deus. Mas você só vai alcançar essas coisas, você só vai participar de milagres na sua vida, na vida dos seus, se você estiver de mão dadas com Deus e em conexão com Deus. Em conexão com Deus. Então porque
Por que não participar de milagres? Podemos sim participar dos milagres. Por que não anestesiar o mal? Você pode anestesiar o mal. Como que você vai anestesiar o mal? A oração, a sua oração, o seu dever de orar, orar sem cessar, orar sempre. Foi o que mais Jesus nos ensinou na sua palavra. Orar sem cessar, orar sempre. Então, quando você ora, quando você busca a Deus em oração, você tem autoridade pelo poder da oração anestesiar o mal. Por que não libertar a nós mesmos e aos outros? Podemos, mas para que eu venha ser liberta e também libertar os outros, precisamos orar. Orar. Então, o caminho para o coração de Deus, a oração, forma uma conexão vital entre o mortal e o imortal. Uma conexão com Deus que nos amou tanto. Então, Ele está disposto, Deus, Ele está disposto a nos ajudar, a nos abençoar. Mas precisamos orar. Orar. Orar, meditar na palavra de Deus, buscar a Deus sempre em oração. É isso que nós temos que fazer. Então, essa campanha que eu coloquei lá, aqui no Face, que eu coloquei, me põe de joelhos para receber minha vitória. Por isso vou orar. Então, quando você quer ganhar uma vitória, você tem que correr atrás da sua vitória. Esses corredores de esporte, né? Esse povo que anda, que joga bola, você vê que ali há dois times. Um ganha, outro perde. Um ganha e o outro perde. E para eu e você também ganhar, nós precisamos também ganhar e abater e derrubar o nosso adversário. Mas só conseguimos isso se nós corrermos atrás de Jesus, buscar Jesus em oração, dedicar-nos à vida de oração. Porque Jesus, ele foi um homem que orou. Deus, ele livra, ele salva, ele opera sinais de maravilha no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder do leão. Por quê? Por que ele livrou Daniel? Porque Daniel orava. Quando você lê a palavra do Senhor, que você busca a Deus em oração, você se dedica a Deus. Às vezes tem problemas que você ora, busca, parece que a sua oração, ela não vai a lugar nenhum, ela não sai, ela não passa do teto. Dá a entender que ela não passa do teto, mas ela passa sim. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele está atento à nossa oração. Quando nós oramos a Deus, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Agora, Ele responde de acordo com o tempo dele e a vontade dele. Mas nós não podemos parar de orar. Orar sem desfalecer. Orar sempre. Sempre orando, sempre intercedendo, buscando. Às vezes descuidamos, damos aquela parada, mas não podemos. Temos que orar. Orar ao Senhor.
em Deus, e aqui esse texto que foi colocado, foi o Espírito Santo de Deus que me deu. Me ponho de joelhos para receber a minha vitória. A minha vitória. Então, para eu receber vitória, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momento você a chorar. Mas quando é um crente fiel que se vê em apuros, segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus, precisamos segurar na mão de Jesus para nós alcançarmos a vitória, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, porque Jesus ele é fiel. Jesus ele tem propósito nas nossas vidas, mas nós só vamos descobrir isso com a nossa conexão com Deus, a ligação com Deus, para que nós possamos ser vitoriosos. No nome de Jesus, busca Deus, crê em Deus, segure na mão de Jesus. Aleluia, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para nos dar vitória. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e comece a cantar. Aleluia, um dia muito bem, aleluia, glória a Deus. Então vamos segurar na mão de Jesus, porque Ele é fiel para nos dar a vitória. Nosso Deus é poderoso, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Não esquece a conexão com Deus, a conexão com o Senhor. Não pode perder essa conexão. Quando Ele diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Moisés. Aleluia! Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. Ele diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu gemido. Olha, Ele escuta o nosso gemido. Ouvi os seus gemidos. Ele diz: ouvi o seu gemido. Deus está ouvindo o seu gemido. Ele escuta o seu gemido. Aleluia! Glória a Deus! E Ele diz: ouvi o seu gemido, desci a livrá-lo. A livrá-lo. Agora, pois, vem e enviaste o Egito. Problemas da vida Parece insolúvel, fazendo até mesmo você em momentos a chorar. Mas quando um crente fiel se vê nesse apuro, segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus,
segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Glória a Deus. Bem certo, eu sei, findará toda a luta. Um dia esta luta findará e Deus dará vitória para a sua amada igreja. Nós vamos orar nesta hora. Vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui na presença dEle. Vamos agradecer ao Senhor. Jesus, subirei a cantar. Segura na mão de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura na mão de Jesus que comece a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Gilvandete Dantas, segura na mão de Jesus, Gilvandete, que Deus vai te dar a tua vitória, em nome de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Glória a Deus. Nós vamos orar nesta noite. Os seus nomes estão tudo aqui nesses cadernos de oração. E nós vamos assim que esse caderno aqui terminar, nós vamos queimar lá no monte. Eu vou lá, mais o meu esposo, queimar esses pedidos de oração com seus nomes. Então, nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Então aqui está o nome, seus nomes são colocados nesse caderno, seus pedidos de oração são colocados aqui, esse caderno de oração. E nós vamos queimar ele lá no monte, assim que ele encher. Então creia que Jesus, Ele é o Deus que dá vitória. Ele é o Deus que tem o poder de transformar, de libertar, de salvar. Então confia neste Deus. Mas para isso, o segredo é a oração. Ora ao Senhor. Busca Deus. Dê ação nas suas orações. Aleluia. Peça ao Senhor, que o Senhor é vitorioso. Então nós vamos orar com Osana Carmo, Vera Luz, Vera Silva, Beatriz Gonçalves, Pastor Valci, Edith Oliveira, Eni Braga, Eliane Aparecida, Gilvandete Dantas, Rosicléia Lima, Rosileide Maria, aleluia, Flaviana Oliveira, Iris Torre, Cátia Pedro, Nazaré Nascimento, Valmir Ribeiro, Tânia Araújo, Presbítero Valdemir, Vitor Vegas, Mário Pedro, Daniel Muniz, Neusuíta Ramos, que está fazendo aniversário hoje,
Edinalva Leal, Luciana Fonseca, Thalita, Pastor Antônio Ibrahim, Gilvaneide Rodrigues, Andréa Maraco, um tempo especial com Deus, guardado por Deus, Suzaneide Campos, Marciléia Jordão, Nelly Silva e Renata Araújo. Vamos orar nesta noite, agradecer a Deus, que o Senhor, Ele venha nos dar uma noite de paz, que o Senhor venha salvar, venha libertar, Senhor, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde a família de cada uma de vocês, que o Senhor liberte, que o Senhor liberte os seus filhos, aqueles que não são libertos, que o Senhor venha transformar a vida do Tiago, a vida do filho da Eni, que o Senhor venha libertar, aleluia, o Jonatas, que o Senhor visite o genro nesta hora da Miriam, que foi internado com Covid. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Essa pandemia parece que ela agora voltou com uma força terrível. Eu hoje estava conversando com uma irmã lá da Bahia. Ela estava dizendo que os hospitais lá estão tudo cheio, os CTIs estão cheios, lá vai fechar tudo de novo, as igrejas vão ter que fechar. Hoje mesmo eu estava conversando também com um pastor de lá da Bahia, ele falando para mim que o governo da Bahia proibiu das igrejas abrir. Então vamos orar, irmãos, para que Deus tenha misericórdia da sua igreja, porque a igreja, eu tenho certeza, se não fosse as orações da igreja, esse mundo estaria pior, essa pandemia aí estaria pior. Mas tem um povo que está orando, que está buscando. Vamos orar pela Vanessa, Bruno, por Leila, Fernanda, João Pedro, João Cecílio. Vamos orar pelo Tiago. Vamos orar pelos filhos da nossa irmã Osana Carmo, pelos filhos do pastor Valci, pelos filhos da Eni Braga, que precisam do Senhor para vir ser liberto pelo poder que há no sangue de Jesus, porque Deus, Ele é poderoso para curar, para libertar, Senhor. Visita nesta noite aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão no CTI, Senhor, aqueles que estão entubados. Meu Deus, tem de misericórdia, Senhor, desta nação. Senhor, salva esta nação, Senhor. Senhor, paralisa, Senhor, essa peste. Senhor, dá um fim neste vírus, Senhor. Senhor, guarda a nossa família, guarda os nossos familiares, a nossa parentela, os de longe e de perto, Senhor. Senhor, salva. Senhor, corta os laços na vida dos nossos e dá vitória, Senhor, à nossa família, a família dos teus servos, Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Sabemos, ó Deus, que é na oração que nós alcançamos a vitória, é na oração, é por meio da oração que as muralhas são quebradas,
É no meio da oração que as enfermidades são expulsas. É pelo poder da oração que os demônios são expulsos. É pelo poder da oração que esta praga de coronavírus é destruída, Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, Senhor da glória, destrói, Senhor, este vírus maldito, Pai. Senhor, coloca, Senhor, nos umbrais da nossa casa a gota do teu sangue, Senhor. Pinga, Senhor, uma gota do teu sangue em cada porta da casa dos teus servos, Senhor, que estão aqui nesta noite, diante, Senhor, deste aparelho de celular, ouvindo a tua palavra, Senhor, e que está agora orando junto comigo, Pai. Oh, Senhor, me põe de joelhos para receber a minha vitória, porque é de joelho que nós vamos vencer todas as enfermidades, porque não há mal que tu não cures, Senhor, porque tu é o médico do médico, é o médico que sara, é o Senhor que restaura a saúde, e que nesta noite, Senhor, saúdes venham ser restauradas, e o mal venha ser sanado, a peste venha ser destruída. Senhor, pega esta peste e lança na profundeza do abismo sem retorno. Queima ela, Senhor, destrói ela, Pai. Ó Deus da glória, nos ajude, nos dá força, Senhor, nos dá ânimo para, Senhor, buscar a tua face, para orar a ti, Senhor, invocar o teu nome, e que nós possamos fazer uso da palavra quando o Senhor diz: aleluia, glória a Deus, louvado o teu nome, quando o Senhor fala: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Senhor, nós nos humilhamos diante deste Deus tão poderoso, Senhor, para nos dar a vitória, Senhor. Que esta conexão, Senhor, entre o Senhor e o homem, Pai, Senhor, que ela não venha se desfazer nem se apagar. Pai eterno, Pai amado, Pai da glória, ajuda-nos, Senhor, e nos dê força e saúde. Precisamos da nossa saúde, Senhor. Eu profetizo a saúde nesta noite. Eu profetizo a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo mal seja destruído agora pelo poder que há no teu sangue, pelo poder que há no teu nome, Senhor, porque no teu sangue há poder no teu sangue, Senhor, porque tu és o Deus da glória, tu és o Deus que está atento, Senhor, à nossa oração, Senhor. Nova cápsula Eusébio, reparação total. Olha para nós, Senhor, com olhar de misericórdia e de compaixão. Atende, Senhor, nosso clamor nesta noite. Ouve-nos, Senhor, a nossa oração, Pai. Oh, Deus, ouve a nossa oração nesta hora, Deus. Toca agora, Senhor, nos órgãos dos teus filhos, das tuas servas, e queima, Deus, as enfermidades. Aonde tiver mioma, aonde tiver caroço oculto, aonde tiver glândulas inflamadas, aonde tiver problema no rins, no coração, no pulmão, cura, Jesus, nesta hora. Eu profetizo a cura agora, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, guarda o lar dos teus filhos e das tuas filhas. Guarda o meu lar.
Guarda meus filhos, minhas filhas, meus netinhos, meu genro, meu esposo, a minha casa, a minha família, a minha parentela, e nos dá uma noite de paz, no nome santo de Jesus, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui a partir das 9:30 da noite. Estaremos aqui, no nome de Jesus, fazendo mais um culto no lar. Em nome de Jesus, não esquece de compartilhar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Compartilhando, em nome de Jesus, tá? Aleluia. Sempre falo, tem uma agenda aberta, querendo me convidar para ir pregar na sua igreja. É só entrar em contato comigo. Glória a Deus, tá? É só entrar em contato com a missionária Ereni, que eu vou lá na sua igreja pregar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. É Deus. É Deus. Oi, irmã Marciléia, hoje nós começamos tarde, amada. Do Senhor, semeie esta palavra em nome de Jesus. Até amanhã. Beijo no coração de vocês toda. Marciléia, aleluia. Rosana Carmo, glória a Deus. Você vê quem está aqui ainda, a Rosana Carmo. Um beijo, Rosana Carmo. Beatriz Gonçalves, pastor Valci Ribeiro. Vamos orar pelo seu genro, tá? Em nome de Jesus. Rosicléia Lima. Rosicléia. É a Rose lá do Dourado. Um dia eu vou lá, Rose. Eu disse que eu ia e não fui, mas um dia eu vou. Rosileide Maria. Gilvandete Dantas. Ora pelo seu filho que Deus vai fazer a obra. Cátia Pedro. Nazaré, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Ilma, filha do rei, glória a Jesus. Ilma, filha do rei, você vê quem mais? Gilvandete Rodrigues, em nome de Jesus. Marciléia Jordão, que Deus abençoe vocês, que Deus nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.